Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Nesse dia de hoje, vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje está na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? Queridos, é muito interessante o texto que nós lemos no dia de hoje, que vai nos mostrar Jesus como o Verbo da vida. E é interessante que o apóstolo João, um dos últimos apóstolos, ou melhor, o último apóstolo a morrer, ele quando escreve ali a sua primeira carta de João, ele começa a falar que ele ouviu e viu com os próprios olhos o Senhor Jesus. Ele era uma testemunha ocular da obra de Jesus Cristo. E ele diz: o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Aleluia! É muito interessante, queridos, que se nós compararmos 1 João no capítulo 1, aqui seus primeiros versículos, com o Evangelho de João no capítulo 1 também, nós vamos ver muitas semelhanças. Se você pegar o Evangelho de João no capítulo 1, ele começa a falar que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E é interessante que ele vai falando ali, mostrando a divindade de Jesus, mostrando que Jesus esteve em todo o tempo ao lado do Pai. E aqui ele já mostra Jesus como o Verbo da vida. E ele diz no verso 2, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. É interessante, queridos, quando lemos essa palavra testemunho, eu trago à memória exatamente Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 8. O Senhor Jesus ali, dando as suas últimas instruções para os discípulos, e ele chama os discípulos exatamente para serem testemunhas do Evangelho. Os apóstolos, eles eram testemunhas oculares. Nós hoje não podemos ser testemunhas oculares, porém podemos ser testemunhas do Evangelho do Senhor. Podemos ser testemunhas daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, a transformação, a mudança de vida. E é interessante que o texto continua no verso 2 e diz: e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Isso nos mostra, queridos, que não existe salvação fora do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E é interessante que no verso 3, o apóstolo fala: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. O que vimos e ouvimos, anunciamos a vocês. Queridos, como nós precisamos ser testemunhas desse Jesus, desse Verbo da vida, desse que nos deu vida, nos deu novo direcionamento. E é interessante que o apóstolo João ele entendia que o Senhor o chamou não somente para ver e ouvir, mas também para anunciar. Isso nos leva a refletir, queridos.
Será que nós temos também anunciado aquilo que nós temos visto e ouvido? E ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Querido, que nesse dia de hoje você possa refletir nisso. Jesus é o verbo da vida. E é interessante, querido, que ele não nos chamou para ficarmos parados, mas sim para sermos testemunhas daquilo que nós temos visto e ouvido, para anunciarmos isso às outras pessoas. Que o Senhor no dia de hoje, querido, te abençoe rica e poderosamente. Em nome de Jesus.